bom para vocês. Então, pessoal, bom dia. Vamos estar dando início à nossa live sobre física, né, sobre o conteúdo de física do efeito Doppler. Vamos resolver alguns exercícios desse conteúdo, como foi proposto aí para cair na nossa prova, tá? O primeiro exercício que a gente vai fazer, vocês vão ver agora, aqui na tela, tá? O primeiro exemplo, o primeiro exercício, ele fala o seguinte, ó, as ambulâncias comuns nas grandes cidades, quando transitam com suas sirenes ligadas, causam ao sentido auditivo de pedestres parados a percepção de um fenômeno sonoro denominado efeito Doppler, tá? Sobre a aproximação da sirene em relação a um pedestre parado, assinale a alternativa que representa corretamente o efeito sonoro percebido por ele causado pelo efeito Doppler. Então, imaginamos aqui que isso aqui seja a ambulância, tá? Ela vai estar lá com sua sirene lá, e tá aqui você parado, tá? Qual é a sensação que o pedestre, né, a pessoa parada, vai perceber quando a ambulância está se aproximando dele? Então, vamos lá. Quando isso ocorre, o efeito Doppler, ele é um efeito que tem a seguinte característica. Matematicamente, nós caracterizamos o efeito Doppler como sendo a frequência sobre as velocidades, tá? Igual a frequência sobre as velocidades. Aqui nós temos frequência aparente e velocidade da onda mais a da ambulância, frequência real mais a velocidade do pedestre e a velocidade do som, tá? Basicamente, nós temos essa relação, ou seja, a frequência, ou melhor, o efeito Doppler, ele é um efeito que tem a ver com frequências, tá? E velocidades. Logo, poderíamos descartar o comprimento da onda e a amplitude da onda e a intensidade da onda sonora, tá bom? Ou seja, a gente ficaria entre velocidade e frequência para estar analisando. Porém, se vocês prestarem bastante atenção, ou se vocês lembrarem um pouco da nossa aula sobre o efeito Doppler, o foco do efeito Doppler nós relacionarmos a frequência da onda. Então, a velocidade da onda não se modifica, tá? Ela nem aumenta e nem diminui. Quando você emite o som, por exemplo, que eu estou falando agora com vocês, a velocidade do som emitido pela minha boca continua constante. Ela não se modifica, ela não aumenta nem diminui. É aproximadamente 340 metros por segundo, tá? Já a frequência, ela é modificada. Então, dessas aqui, nós poderíamos descartar também a velocidade, porque ela não aumenta e nem diminui. Tá bom? Então, duas análises. A primeira, o efeito Doppler é um fenômeno que relaciona frequência e velocidade. Logo, comprimento de onda, amplitude e intensidade podem ser descartados. Como a velocidade da onda não aumenta nem diminui, nós podemos descartar também a velocidade como sendo o fenômeno causado pelo efeito Doppler. Sim, o aumento da frequência da onda sonora, tá? Então, a alternativa correta, letra C. Alguma dúvida? Beleza, então vamos para a próxima questão, tá? Deixa eu pegar aqui ao lado. Então, essa questão aqui ela vai ser visualmente um pouco grande. Eu vou tentar cortar aqui. Tomara que dê para colocar tudo aqui. Vou colocar aqui um do lado da outra aqui, aí a gente vai analisar, tá? Então, a questão, ela fala o seguinte, ó, vamos ver o que destaca aqui na questão. Um garoto está sentado próximo à janela de um trem, tá? Que está se movendo com velocidade constante em relação a um determinado referencial inercial, tá bom? Então, vale aquelas propriedades de movimento que a gente estudou. O tio do garoto está em pé próximo aos trilhos, em repouso em relação ao mesmo referencial. E vê o trem se afastar. Então, o trem está se afastando, que é interessante a gente notar. A figura abaixo ilustra a situação e indica o sentido do movimento do trem. Tá? O tio está aqui e o movimento está indo para a direita. Considere que o ar está parado em relação ao mesmo referencial. Lembrando que o ar está sempre se movimentando. Tá? Tem até por isso que a gente sente o vento, por exemplo. E que o apito do trem emite um som com a frequência de 400 Hz. Com base nessa situação e nos seus conhecimentos sobre o movimento ondulatório,
o tio do garoto recebe, né? Ele escuta o som com que tipo de frequência? Aí aqui nós vamos ter as ilustrações. Ó. Primeiro, frequência igual. Segundo, maior, menor e igual. Por igual tem duas explicações. Vamos ver. A gente está vendo aqui que a resposta é menor. Aí eu vou explicar para vocês daqui a pouco por que é menor, tá? Mas vamos perceber o seguinte. Primeiro, deixa eu logo explicar por que é menor, que acho que vai ser mais tranquilo. Vai ser menor porque, como a gente viu nessa questão anterior, quando o objeto que emite o som está se aproximando do observador, a tendência é um aumento de frequência, tá? Então, a frequência que o observador capta tem uma sensação de frequência maior do que a que é emitida pela fonte, tá? Por causa das interferências e as ondas estacionárias. Mas, enfim, isso aqui não vamos entrar nesse detalhe, porque o foco é o efeito Doppler, tá? Então, por que a frequência não pode ser igual? Igual à frequência do som emitido pelo trem? Falso, porque o trem está se movimentando, não tem nada a ver com o ar. É a frequência que aumenta ou diminui caso o trem esteja se movimentando. Então, tem que estar se movimentando, então não tem como ser igual. Então, a gente pode destacar, descartar a letra A e a letra D. Por que não pode ser maior? Maior do que a frequência do som emitido pelo apito do trem, pois o trem está se afastando. É justamente o contrário, tá? Vai ser menor porque o trem está se afastando, tá bom? Se o trem estivesse se aproximando do observador, a frequência com que o observador estaria ouvindo o apito seria com maior intensidade, tá? Então, a alternativa correta, letra C de C mesmo, tá? Nada especial, né? C. Próxima questão teórica sobre o efeito Doppler, tá? Vamos lá. A próxima questão é essa aqui. Então vamos lá. Essa questão diz o seguinte: um recurso muito utilizado na medicina é a ecografia Doppler, que permite obter uma série de informações úteis para formação de diagnósticos utilizando ultrassons e as propriedades do efeito Doppler. No que se refere a esse efeito, é correto afirmar que, vamos lá, estamos vendo aqui a resposta, mas vamos entender por que as outras são falsas, tá? Então, uma coisa que a gente precisa entender. O efeito Doppler, como a gente viu na teoria lá, quando a gente viu a aula de ontem, de anteontem, né, que ontem foi matemática, a gente conversou e eu expliquei para vocês o quê? Que o efeito Doppler é um efeito que pode ser observado tanto em ondas eletromagnéticas, ou seja, ondas de rádio, de TV, de ondas luminosas, que seriam a luz visível, tá, todas as cores, ondas ultravioletas, ondas infravermelho, esse tipo de onda, todas elas, tanto elas quanto as ondas mecânicas, como o som, ondas na água, onda de água, né? Ondas, que mais? Ondas em cordas, né? Vibração de ondas nas cordas de violão e etc. São ondas que são modificadas por causa do efeito Doppler, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa lembrar. Então, vamos ver aqui. Nesse caso aqui, nós temos os ultrassons e as propriedades do efeito Doppler aplicadas à ecografia, tá? Vamos lá. A frequência das ondas detectadas por um observador em repouso em um certo diferencial é menor que a frequência das ondas emitidas por uma fonte que se aproxima dele. Falso. A gente fez duas questões que justamente explicam isso ao contrário para a gente, tá? Se está se aproximando, o efeito é da frequência ser maior e não menor. Então, isso aqui é falso. B. O movimento relativo entre fonte e observador não afeta o comprimento de onda detectado por ele. Falso, tá? Porque equação fundamental da ondulatória é velocidade igual a comprimento de onda vezes frequência. Ora, a gente viu uma coisa bem interessante, daqui a pouco eu vou discutir com vocês, que a gente viu nos prints que eu postei para vocês na explicação da aula, mas vamos entender o seguinte. A velocidade da onda não muda, tá? A velocidade essa aqui não muda. Quem que muda? Frequência. Se a frequência muda, então, e a velocidade não, para que a velocidade permaneça constante, se você aumenta a frequência, o comprimento de onda tem que fazer o quê? Diminuir.
Se a frequência diminui, o comprimento de onda aumenta, ou seja, elas são inversamente proporcionais. Para que isso não mude, quando você aumenta um, o outro tem que diminuir automaticamente. Então, o movimento relativo vai mudar sim o comprimento de onda, tá? Aí deixa eu voltar aqui na nossa primeira questão. Professor, o senhor falou aqui, ó, que o comprimento de onda não interessa. Não falei isso, tá? Eu quis dizer o quê? Que o efeito Doppler é uma característica que predomina a explicação da frequência, tá? Só para explicar isso para vocês. Mas vamos pensar no seguinte, ó. Se o carro está se aproximando, a frequência aumenta. Se a frequência aumenta, o comprimento de onda tem que fazer o quê? Diminuir, tá bom? Então, falso, tá? Então, vamos voltar para cá. Letra C. O efeito Doppler explica as alterações que ocorrem na amplitude das ondas devido ao movimento relativo e tal. Falso. Não é a explicação da amplitude das ondas, e sim da frequência, tá? Então, falso. Letra E. O movimento relativo entre fonte e observador não altera a velocidade das ondas, tá? Falso também, tá, gente? O movimento relativo como a gente fala, é relativo. Então, se você tem um movimento relativo, você vai ter uma velocidade relativa. Professor, o senhor acabou de explicar que a velocidade não muda. A velocidade da onda não muda, mas do movimento relativo vai modificar. Letra D. O efeito Doppler é um efeito, tá? É um fenômeno que é relacionado tanto com ondas mecânicas como ondas eletromagnéticas. Então, a verdadeira é essa aqui. Alguma dúvida? Então, vamos lá. Vamos fazer mais uma questão. Deixa eu pegar aqui. Esperando carregar, tá, gente? Agora vamos fazer questão de cálculo, tá? Para a alegria de vocês, vamos lá fazer questões de conta, né? Vou aprender a calcular aqui. O efeito Doppler. Então, vejam só. Uma ambulância, enquanto resgata um enfermo, deixa a sirene ligada, a qual emite um sinal sonoro com frequência de 500 Hz. Um carro se aproxima da ambulância com a velocidade de 85 metros por segundo. Nesse contexto, o condutor do carro irá escutar o som da sirene com qual frequência? Então, aqui nós temos dois objetos de estudo. O primeiro objeto é a ambulância, e o segundo, o carro. A ambulância vai funcionar como uma fonte emissora e o carro vai funcionar como sendo o observador. Nesse caso, a ambulância vai estar parada, mas o carro vai estar se locomovendo, tá? Qual é a fórmula do efeito Doppler que a gente aprendeu na nossa última aula? A fórmula do efeito Doppler é aquela que diz para a gente que a frequência aparente sobre a velocidade da onda mais a velocidade da fonte dividido, deixa eu colocar aqui a fórmula, eu vou tirar o print da fórmula e colocar aí que vai ficar mais fácil, tá? Para mim, né, no caso. Essa é a fórmula. A frequência da onda aparente dividido pela velocidade da onda mais o observador é igual à frequência real sobre a velocidade da onda mais a velocidade da fonte. Pronto. Vamos só substituir os valores. A gente quer saber a frequência com que o cara do carro vai escutar. Então, a gente quer saber a frequência aparente. Então, vamos lá. Frequência aparente, que eu vou chamar de FA, dividido pela velocidade da onda, no caso do som. Em geral, a velocidade do som é 340 metros por segundo, tá? Eu acredito que para essa questão, nós não precisamos substituir o valor, porque no final a gente poderia simplificar, mas vamos substituir aqui para ficar mais simples, sem letras no meio, atrapalhando. A velocidade do observador é 85 metros por segundo. Isso aqui é igual à frequência real, que é 500 Hz, tá? Está sendo dado aqui, sobre a velocidade da onda, 340 metros, mais a velocidade da fonte, que no caso é a ambulância, está parada. Zero. Pronto, montamos a conta, e aqui isso se torna uma equação, tá? É como se fosse uma regra de 3. Primeiro nós vamos somar, 340 mais 85, tá? 0 mais 5 dá 5. 4 mais 8 dá 12, fica 2 e vai 1. 1 mais 3, 4. 425. E desse lado nós teremos 500 sobre
340, tá? Agora, a resolução é só multiplicar cruzado. Porém, para facilitar a nossa vida, eu não vou multiplicar cruzado, eu só vou pegar o 425 e vou passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 425 vezes 500 dividido por 340. Para ajudar a nossa vida ainda mais, eu vou cortar esse zero com esse zero, porque tem multiplicação. Eu poderia ter cortado aqui, tá? Para ficar 50 vezes 425 dividido por 34, tá? Posso simplificar por 2 aqui. Mas, para não perder tempo, né, pessoal? Vamos fazer isso direto, né? Vamos logo pegar uma calculadorazinha aqui e fazer o cálculo aí. Que aí a gente não perde muito tempo, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Vou abrir a calculadora, vocês estão vendo agora, vou mudar ela aqui de lado. E na calculadora eu vou fazer 50 vezes 425, o resultado vai dar 21.250 e vou então dividir por 34. O resultado vai dar 625, alternativa B, como vocês podem ver aí. Deixa eu ocultar aqui a calculadora, tá? Alternativa B, a frequência então será 625 Hz, tá bom? Só não vou fazer o cálculo passo a passo manual, porque senão a gente vai demorar muito, tá? E vocês, né, são pessoas do segundo ano do ensino médio, feras aí, não precisa ficar fazendo tudo passo a passo, não, tá? Vamos então para uma próxima questão. Deixa eu pegar ela aqui. Ok? E vamos fazer ela aqui do lado. Outra questão de cálculo, tá? Olha só. Um carro de bombeiros transita 90 km por hora com uma sirene ligada em uma rua reta e plana. Antes de eu explicar essa questão, vamos só comparar uma coisa. Ó. Percebam o seguinte, ó. Tá vendo a frequência aqui, ó, de 500 Hz? Tá vendo que o resultado que a gente encontrou foi 625? Então, como a ambulância e o carro, mesmo a ambulância estando parada e o carro estão se aproximando, então a frequência aumenta, tá? Que foi, digamos assim, a explicação matemática agora, tá? Com cálculos, com números, de que a frequência aumenta. Ó. Se está se aproximando, a frequência aparente aumenta. Se eles estão se distanciando, a frequência aparente diminui. Então, como eles se aproximaram, observem que o resultado da frequência aumentou. Para a questão 2 que a gente vai fazer, a gente vai perceber esse tipo de coisa também, tá? Mas eu não sei aqui se eles vão se aproximar ou se vão se afastar, eu ainda não li. Vamos ler agora. Ó. Então, a questão 2, né, esse é o segundo exercício, diz assim, de cálculo. Um carro de bombeiros transita 90 km por hora com sirene ligada em uma rua reta e plana. A sirene emite um som de 630 Hz, tá? Aí só um detalhe, deixa eu olhar aqui. Caso a minha câmera esteja atrapalhando vocês quando estiver fazendo os contas, vocês me avisem, tá? Se estiver no meio, tá? Então vamos lá. A sirene emite um som cuja frequência é 630. Uma pessoa parada na calçada, esperando atravessar a rua, na faixa de pedestre, escuta o som da sirene e observa o carro de bombeiro aproximando. Então, se está se aproximando, o resultado vai aumentar. Como vocês já podem ver que o resultado aumenta, ó, tá vendo? A frequência aumenta. Se aproxima, efeito Doppler, aumenta a sensação de frequência observada, no caso do som, é escutada pelo observador, tá? Nessa situação, a frequência do som ouvida pela pessoa vai ser igual a quanto? Aí aqui a gente tem algumas coisas interessantes, como a gente viu aqui, ó, nesse carinha aqui, deixa eu pegar e vou pegar a fórmulazinha aqui para nós e vou copiar ela aqui, ó. Copiar ela aqui para a gente estar observando através dela e resolver a questão. Então, vejam só, qual é a frequência aparente? Na verdade, é essa que a gente quer encontrar, o FA. A velocidade da onda, como a gente já viu na questão anterior, 340 metros por segundo, que é a velocidade do som no ar, aproximadamente. A velocidade do observador, que é a pessoa parada, é 0, tá? Então, vai ser 340 mais 0. A velocidade real da onda é 630, como é ilustrado na questão, sobre a velocidade da onda, que é 340 de novo, mais a velocidade do carro, no caso do carro de bombeiro, que foi 630, tá? Ou melhor, 90 km por hora. Só que aqui tem um detalhe importante. Eu não posso colocar a velocidade aqui em km por hora, eu tenho que colocar ela em metros por segundo. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui
os 90 km por hora e vou multiplicar por 3,6. O resultado vai estar em metros por segundo, ou seja, opa, é o contrário, né? Não faz sentido nenhum, já pensou? O carro de bombeiros aí dirigindo a 324 km por hora é um carro de Fórmula 1 com extintor de incêndio, né? Então vamos ter que dividir, na verdade, tá? Então o resultado vai ser 25 metros por segundo. Deixa eu ocultar aqui. Então, no lugar dos 90 km por hora, eu coloco 25 metros por segundo. Vamos primeiro somar. Então, a frequência aparente vai ser sobre 340 é igual à frequência real, que é 630, sobre a velocidade relativa entre o carro e a velocidade do som, que no caso vai dar 365 km por hora, tá? Multiplicação cruzada, porém não vamos fazer cruzada aqui, nós vamos só passar o 340 para o outro lado multiplicando e teremos então 630 vezes 340 sobre 365. Um detalhe importante, tá? Se você tem expressões desse formato, não cortem o 340 por 340, a não ser que aqui fosse também 25, né? Que aí você poderia cortar todo mundo. Mas, caso contrário, não façam esse tipo de corte. Novamente, vamos recorrer ao uso dela, da calculadora. Vamos zerar aqui, 630 vezes 340. O resultado vai dar 214.200 e vamos dividir então para 365. Resultado final vai dar 500. Opa, deu uma coisa errada aqui. É para dar 680. Vamos fazer de novo, né? É 630. Vamos ver se eu digitei alguma coisa errada. Vezes 340. Deu 2.100. 2.000. Ah, beleza. Dividir por 365. Ué. Deu errado. Então deixa eu. Ah, tá. Acho que é o sinal, gente. Deixa eu fazer aqui o sinal aqui. Percebam o seguinte. O carro, a sirene, né, o bombeiro está se aproximando da pessoa. O observador está se aproximando da pessoa. Então, quando o observador, desculpa, fonte está se aproximando do observador, que seria a pessoa. Então, a velocidade vai estar negativa, tá? Então, a velocidade vai ser negativa aqui. Então, ao invés de somar, a gente vai subtrair. Deixa eu tirar a calculadora aqui do meio, né? Daqui a pouco eu volto com ela aqui. Então, vai estar subtraindo nesse caso. Então, no invés de somar aí, eu fiz errado. A gente tem que subtrair. Então, ao subtrair 25, o resultado vai dar 315 aqui, ó. Então, deixa eu só mudar aqui, vai dar 315. E aqui também 315, tá? Eu esqueci só de fazer esse detalhe aí importante do sinal. Por quê? Observação. Vamos voltar aqui nessa outra questão, só para a gente ver por que o sinal aqui não é negativo. O professor está se aproximando. Por que é negativo? Porque quem está se aproximando é o observador. O observador está se aproximando da fonte. Então, como a fonte está parada, a gente sempre pega o observador como sendo sentido positivo. Se o observador estivesse se aproximando da fonte, então o sentido é positivo. Se a ambulância estiver se afastando do observador, é positivo, mas quando a fonte está se aproximando do observador, ela está se aproximando, então o sinal vai ser negativo, tá? Lembre-se do desenho que eu mostrei do print da última aula. Deixa eu pegar o print aqui e mostrar para vocês, né? Olha só. Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês aqui. Vejam só. A velocidade da onda sempre é positiva nessa equação, mas aqui a gente tem que tomar um cuidado. Quando o observador está se aproximando da fonte, o sinal é positivo. Agora, quando a fonte está se aproximando do observador, aí o sinal é negativo. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, observador se aproximando da fonte, sinal positivo. Fonte se aproximando do observador, negativo, tá? Agora, se a fonte estivesse se afastando, a fonte também seria positiva, tá bom? Se o observador estivesse afastando da fonte,
Desculpem, aí seria negativo, tá? Só esse detalhe importante aí, porque senão vocês acabam errando a questão igual eu errei aqui, né? Aí por conta do gabarito ali, eu percebi o erro a tempo da gente fazer a correção. Então agora é só multiplicar isso aqui e dividir, tá? Olhem a calculadora. Então vamos zerar aqui, ó, 630 vezes 340, vai dar o mesmo valor, né? Mas agora a divisão vai ser por 315. Aí vai dar exatamente 680, igual vocês podem ver aí na alternativa correta. 680 Hz. Percebam que a frequência aparente é maior do que a frequência real, porque a fonte está se aproximando do observador. Então, há uma aproximação, se aproxima, então a frequência aumenta. Alguma dúvida, pessoal? Qualquer dúvida, liga o microfone aí e pergunta, ou então vocês podem mandar no chat, tá? Que eu olho daqui a pouquinho. Vamos para a próxima questão. Como vocês podem já ver aí, a próxima questão vai ser uma questão teórica também, não vai ter cálculo nessa. Então vejam só. Nessa questão aqui, a gente vai perceber a seguinte ilustração. Em um trecho reto e de determinada estrada, um Fusca movendo-se do ponto A para o ponto B, esse carinha aqui, ó, esse Fusca aqui do A para o ponto B, com velocidade de 20 metros por segundo, e dois outros carros que estão passando exatamente nos pontos A e B têm velocidade também com 20 metros por segundo. Todos eles estão com a mesma velocidade. Porém, com sentidos contrários ao Fusca, tá? Nesse momento, o motorista do Fusca começa a buzinar e o som emitido pela buzina tem frequência F, tá? Agora vamos perceber o seguinte, ó. Desculpem de novo. Ele quer saber qual vai ser a frequência que cada um dos carros vai perceber ao som da buzina. Basicamente, nós entendemos o seguinte, ó. Primeiro, esse carro está se afastando do Fusca. Então, se esse carro aqui está se afastando do Fusca, a frequência aqui vai ser menor, tá bom? Então, a frequência A vai ser menor. Okay? Vocês podem até ver aqui que é isso mesmo. A frequência vai ser menor, então a gente já pode descartar todas elas, tá? Essa é a resposta correta. Mas analisando aqui o carro B, ele está se aproximando do Fusca, ó. Eles estão se aproximando. Então, se está se aproximando, a frequência vai ser o quê? Maior. Então, a frequência de B é maior do que a frequência F, tá? Ou seja, a frequência F é menor do que a frequência B. Lembrando que a frequência A e B são frequências aparentes, enquanto que a frequência F é uma frequência... A frequência, na verdade, é a frequência real. Tá bom? Alguma dúvida até aí, pessoal? Tá tranquilo, né? Por enquanto? Vamos, então, fazer umas questões um pouco mais complexas, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui uma questão... Não encontrei, não. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais questões do efeito Doppler. Um pouco diferente. A calculadora está na tela ainda. Agora que vocês vêm falar, meu Deus. Então vocês não perceberam nada da explicação, né? Ai, peraí. Então deixa eu reexplicar aqui para vocês, tá? Ó, gente, deixa eu apagar aqui. Essa questão é para a gente saber em relação à frequência, ó. Esse carinha está se afastando do carro, então a frequência dele, ó, a frequência A, é menor do que a frequência dessa aqui. Esse aqui o de B está se aproximando do Fusca, então a frequência do Fusca é menor do que a frequência do carro B. Ou seja, se você juntar eles, a alternativa correta é esse aqui. A frequência A está menor do que a frequência F e a frequência F está menor do que a frequência B. Tá bom? Em outras palavras, se afastam, a frequência aparente ela é menor e se estão se aproximando, a frequência aparente vai ser maior, tá? Tranquilos aí? Vamos ver se eu encontro alguma questão aqui do efeito Doppler. Para a gente poder encerrar nossa aula, tá? Hoje eu vou encerrar mais cedo, a gente está terminando já o nosso conteúdo. A gente já terminou o nosso conteúdo, na verdade. Tá bom? E aí depois a gente vai
estudar algumas coisas um pouco. Semana que vem a gente vai focar mais na revisão e também fazer alguns trabalhinhos. Então vamos se preparando aí para a semana que vem. A gente estudar algumas coisas um pouco mais focadas para nossa prova, tá? Se bem que tudo é focado para a prova, mas vamos tentar focar um pouco mais, nos preparar bastante para nossa prova bimestral aí. Se Deus quiser, todo mundo passar de primeira, ninguém ficar de recuperação e a gente ficar de férias o mais breve possível, tá? Já que a gente tem, digamos assim, sofrido bastante, né, com esse negócio de pandemia. Bom, eu não encontrei aqui no plural mais questões sobre efeito Doppler, que sem ser as que vão cair na prova, tá? Eu vou pegar na internet aqui algumas questões do efeito Doppler para a gente estar fazendo, tá? Ó, vou fazer uma questão teórica aqui, que é bem legal. Teórica não. É uma questão que envolve a teoria e o cálculo do efeito Doppler, tá? Mas ela é interessante porque, diferente dessas que a gente fez aqui, a gente vai ter que usar somente álgebra, tá? Somente letras para resolver ela. Vamos lá. A questão diz o seguinte: ó, uma fonte emite ondas sonoras com a frequência inicial, essa frequência é F0 aqui, como vocês podem ver, quando em repouso em relação ao ar. Essa fonte move-se com velocidade F, ou velocidade V, em direção a uma parede que reflete totalmente as ondas sonoras que nela incidem. Considerando-se que o ar esteja em repouso em relação ao solo e que Vs seja a velocidade do som, assinale a alternativa que fornece a frequência recebida pela fonte, ou seja, a frequência que é refletida pela parede, tá? Então vamos então à interpretação dessa questãozinha aí, tá? Então vamos entender assim. Vou pegar aqui a nossa apostila e vou pegar o print aqui da fórmula que nós usamos agora há pouco nas questões do efeito Doppler, tá? Então a fórmula que nós temos é essa aqui. Quando a gente vai resolver essa questão, a gente tem que entender que o efeito Doppler relaciona o quê? A onda sonora, tá? Com o movimento relativo entre quem observa, tá? O observador, que é a palavra observador a gente sempre remete aos olhos, né? Mas nesse caso é aos ouvidos, já que é som. Então, o observador e um objeto que emite o som se movimentando, como por exemplo esse carro que acabou de passar aqui com um som bem alto. Bom, para fontes sonoras que se aproximam do obstáculo, a gente precisa lembrar que a frequência aparente ela aumenta, tá? Quando há aproximação, aumenta. Quando se afasta, reduz. Então, assim como quando a gente observa reflexão, a gente estudou reflexão lá no primeiro ano do ensino médio, reflexão de óptica, que algumas vezes também se aplica com a ondulatória. Então, quando há a reflexão da onda, teremos que a velocidade do observador e a velocidade da fonte serão iguais às do efeito Doppler. Então, não há modificação. Então, apesar de ele falar aqui de reflexão, essas coisas não vão se mudar. Então, vamos lá. A frequência aparente é a frequência que a gente quer determinar, vou chamar de FA. A velocidade da onda, do som, que é a onda, ele chamou de VS, ó, a velocidade do som. A velocidade do observador, que é a fonte, é zero, porque a fonte está parada, tá? Velocidade da fonte é V, né, que ele falou aqui pra gente, ó. Ele inicialmente estava parado, tá? Mas depois ele se movimentou V, eu confundi aqui. A velocidade real, ela vai ser frequência real é a frequência que ele emitiu, o zerozinho aqui, ó, é a frequência que a fonte emite, a velocidade do som novamente, mais a velocidade do observador. Então vamos lá.
quem que é o observador e quem que é a fonte? A fonte é a coisinha que está emitindo o som. E quem que é o observador? Nesse caso também é a fonte, ó, porque a gente quer saber qual vai ser a frequência que a fonte vai receber depois que a onda bate na parede de volta. Então, novamente aqui, a velocidade do observador é também a velocidade da fonte, porque ambas estão com o mesmo sentido. Só que agora vamos perceber o seguinte: se eu disser que a fonte está se movimentando no sentido positivo, tá, como referencial, quando a onda é refletida, essa onda vai ter uma velocidade, então, negativa, correto? Porque quando ela vai ser refletida pela parede aqui, ela volta no sentido negativo para a fonte. Ou seja, a velocidade vai ser negativa. Mas eu quero saber quanto que vale essa velocidade aqui. Então, o que eu faço? Passo esse carinha para o outro lado, só que multiplicando. Então, a frequência aparente vai ser a frequência inicial, que é emitida pela fonte, vezes a velocidade do som mais a velocidade da fonte emissora, dividido pela velocidade do som menos a velocidade da fonte emissora, que voltou refletida, tá? Então, nesse caso, a alternativa correta, letra A. Só você passar multiplicando para o outro lado. Então, é uma questão que envolve o cálculo, mas sem cálculo, né? Só com a observação da fórmula e do efeito Doppler em si. Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver aqui. Vamos fazer. Agora, para a gente encerrar, vamos fazer uma questão bem difícil. Difícil não. Bem diferente, na verdade, tá? Vamos fazer uma questão bem diferente aqui. Deixa eu pegar aqui. Tá bem que o enunciado não é tão grande. Mas é uma questão diferente das outras que nós fizemos até agora. Claro, com o mesmo conteúdo, a abordagem, de certa forma, é a mesma, mas há uma diferença aí na aplicação da resolução, tá? Então, vamos lá. Um homem, que é o observador, assiste sentado a uma corrida de Fórmula 1, localizado em uma arquibancada lateral à pista de corrida. O observador ele tem um aparelho que vai registrando a frequência principal do motor dos carros, tanto na aproximação quanto no afastamento. Sabendo-se que a razão entre as frequências na aproximação e no afastamento é 3, pode-se afirmar, neste caso, que que a velocidade do carro de corrida, considerada constante, é igual a quanto? Dado velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. Aqui a gente tem o seguinte, vamos chamar de F, isso aqui, ó, de afastamento, tá? Frequência no afastamento. E aqui a frequência AP, vamos chamar da frequência na aproximação, tá? Então, frequência no afastamento e na aproximação. Então, o que a gente vai fazer aqui para resolver a nossa questão? Nós vamos fazer duas contas diferentes, depois unir elas, tá? Vamos primeiro aqui, ó, calcular na aproximação. O que ocorre com a fórmula da frequência na aproximação? Observe que o observador está sentado na arquibancada, então a velocidade do observador, que é essa mesma aqui mesma fórmula que a gente utilizou nas outras questões, que eu vou mostrar aqui de novo para vocês, essa formulazinha aqui, tá? Ela vai ser a mesma. Então, nessa fórmula, a velocidade do observador vai ser 0. A frequência aparente é a frequência que o carinha está observando lá. Lembrando que a razão entre as frequências, tá, é 3. Mas vamos lá. A frequência aparente aqui, FA, ela vai ser a velocidade da onda. Nesse caso aqui, a velocidade vai ser da aproximação, tá? A velocidade da onda vai ser 340, que é a velocidade do som, mais a velocidade do observador, que é 0. A frequência real que o carro emite, nós não sabemos, mas vamos chamar aqui de FR, tá? A velocidade da onda, 340, de novo, e a velocidade da fonte, ou a frequência da fonte, é a frequência, a velocidade da fonte, a velocidade do carro, é o que a gente quer determinar, tá? Que eu vou chamar simplesmente de V. Tem muita letra aqui ainda, mas a gente vai tentar encontrar algumas aproximações aí para chegar no resultado final deste exercício, tá? Alguma dúvida até aí, pessoal?
Não, né? Então, beleza. Vamos continuar aqui. Simplificando, isso aqui é o máximo que a gente vai poder fazer aqui por enquanto. Nós vamos ter isso aqui, ó. É isso que a gente vai ter por enquanto. Analogamente, se nós fizermos no afastamento, tá? Nós vamos ter a frequência aparente que a gente quer determinar. Nesse caso aqui vai ser a frequência do afastamento, dividido por 340, mais zero, que é a velocidade do observador, igual a frequência real, tá? Dividido pela velocidade do ar, né, que é 340 também, mais a velocidade do carro. Simplificando o que dá para simplificar aqui, então a frequência do afastamento é igual a 340, que é igual, ou melhor, sobre 340, que é igual a 340 mais F. Mais D. Essas são as duas equações que a gente tem, tá? Então, como ele diz para a gente que a razão entre a aproximação e o afastamento da frequência é 3, a gente vai utilizar isso daqui, ó. Por exemplo, se eu pego 340 e passo para o outro lado multiplicando, eu posso dizer que a frequência da aproximação é igual à frequência real. Eu vou até fazer diferente aqui, ó. Vai ser igual à frequência real que multiplica 340 sobre os 340 mais a velocidade real. E a frequência do afastamento vai ser igual à frequência real. Eu vou pegar o 340 e passar para o outro lado multiplicando. 340 multiplicando isso aqui e dividido por 340 mais V. Essa é a formulazinha que nós temos para resolver nossa questão. Então, de acordo com o enunciado, essas duas frequências aqui, ó, a frequência de aproximação, né, dividido pela de afastamento, é igual a 3. Porém, usando essa regra aqui, é isso daqui sobre isso aqui. Aí só tem um detalhe que eu esqueci de avisar para vocês. Quando está se aproximando, o sinal da velocidade aqui é negativo, certo? Quando está se aproximando. E quando está se afastando, o sinal vai ser positivo. Então, aqui, a única coisa que faltou aqui é nós dizermos que a velocidade é negativa, tá? Até porque, se não for negativa, iria dar 1 resultado. Mas não é isso, o resultado não é 1, tá? Então, aqui eu vou repetir a frequência aparente em cima, dividido pela frequência de afastamento embaixo, tá? Só que aqui vai ficar a frequência real vezes 340 sobre 340 mais V. Vamos simplificar algumas coisas, como, por exemplo, esse cara. Na verdade, a gente vai repetir o primeiro, ó. Vamos repetir o de cima e multiplicar pelo inverso do de baixo, tá? Multiplicando pelo inverso do de baixo, o 340 mais V vem para cá e o F real vezes o 340 vem para baixo. Simplificando, ó, posso cortar esse com esse, posso cortar o 340 com o 340, vai sobrar para a gente, então, o 340 mais V sobre o 340 menos V, tá? Só que toda essa conta aqui tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 3. E é isso aqui que nós vamos agora resolver, tá? Vamos resolver aqui em cima. Então, nós teremos 340 mais V sobre 340 menos V é igual a 3. Multiplicação cruzada, 340 mais V é igual a 340 vezes 3, vai dar 3 vezes 0, 0, 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. 1020 menos 3V. Letras de um lado, número do outro, então V mais 3V é igual a 1020 menos 340, tá? Ou seja, 4V é igual a 0, 12 menos 4, 8, e 9 menos 3, 6. 680, passa o 4 dividindo, então 680 dividido para 4, vamos ver quanto que dá. 6 dividido para 4 dá 1, 1 vezes 4 dá 4, menos 6 sobram 2, 2 e o 8 dá 28, 28 dividido para 4 dá 7, e repete o 0, 170
metros por segundo, tá? Isso daqui, gente, ó, deixa eu mostrar a calculadora para vocês. Isso daí, ó, se eu quiser transformar em quilômetros por hora, eu pego os 170 e multiplico por 3,6. O resultado vai dar 612, tá? Então, essa seria a velocidade do carro, do automóvel aí. É claro que, tipo, eu acredito que não chega a uma velocidade dessa. É só uma questão hipotética aí para a gente poder resolver, aplicar, na verdade, o conhecimento do efeito Doppler, tá? Então, a alternativa correta aqui seria a letra A dessa questão. Opa, aqui do lado. Letra A, 170 metros por segundo. Alguma dúvida, pessoal? Então é isso aí. Felizmente, nossa aula vai chegar ao final. Fiquem com Deus.